Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E se você não me conhece, eu sou a Thaís, sou uma pessoa comum que mora aqui em Corupá, Santa Catarina, e eu tô por aqui no YouTube compartilhando um pouco da minha vida, da minha rotina, dos meus pensamentos. E no vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre um período sabático que eu tirei das redes sociais, no caso o Instagram e o TikTok. Inclusive, essa semana eu tô retornando pro Instagram e vou estar postando lá um vídeo, um Reels, falando as 5 coisas que eu descobri ficando sem redes sociais. Então, se você quiser ver esse vídeo, vai lá no Instagram, @ThaísRec. Mas, enfim, então, no dia 22 de abril, eu decidi desinstalar essas redes sociais que eu comentei pra vocês. E por que eu fiz isso? Porque naquela época eu tava muito cansada mentalmente, ansiosa, sabe? Olha, eu tinha a sensação que eu não rendia nada. Parecia que a minha mente tava cansada o tempo todo, como se eu nunca tivesse em silêncio, sabe? E aí, no auge desse cansaço, eu tomei essa decisão. Confesso que nos primeiros dias foi estranho. Eu pegava o celular, abria automaticamente pra procurar o Instagram. Aí eu ficava lá, eu abria a tela sem pensar, ficava lá procurando, era tipo assim, inconsciente, sabe? E aí quando eu percebia que o Instagram não tava mais lá, meu cérebro começava a procurar outras distrações, né? Então eu abria a Shopee, ficava olhando as coisas lá, eu abria a câmera da casa, eu ficava olhando o movimento da câmera da casa, assim, qualquer coisa aleatória, sabe? Até que chegou o tédio. Isso pode parecer estranho, mas o tédio não foi ruim pra mim, na verdade ele foi maravilhoso. Porque foi no tédio que eu comecei a pensar mais sobre a minha própria vida. Comecei a refletir sobre coisas que eu sempre quis fazer e eu nunca tive coragem de começar, objetivos que eu deixava de lado, sonhos que eu ia empurrando. Inclusive eu fiz um Reels sobre sonhos e estagnação, também vou deixar o link aqui embaixo, tá? Mas eu fiz esse Reels porque eu realmente comecei a perceber essas coisas em mim, sabe? E foi aí que eu comecei a entender uma coisa muito importante. Às vezes a gente se compara sem perceber. A gente vê pessoas sendo super produtivas, vivendo fases incríveis, conquistando coisas, e a gente se sente na obrigação de viver tudo aquilo também. Só que aos poucos isso vai cansando a mente da gente. Porque hoje em dia parece que a gente já acorda consumindo opinião, rotina, notícia, dica, tendência, informação o tempo todo. E o mais doido é que muitas vezes a gente nem percebe o quanto isso afeta a gente, porque virou rotina. Você acaba achando normal ficar cansado o tempo todo e ainda se culpa quando resolve descansar. E olhando hoje, eu vejo que aquele meu afastamento não foi drama nem preguiça, foi cuidado. Foi a minha mente pedindo um pouco mais de calma. E no meio de tudo isso, eu acabei descobrindo que eu sempre amei gravar vídeo, editar, criar, mas eu nunca tinha coragem de fazer isso com medo da opinião dos outros. E adivinha, eu sumi das redes sociais e praticamente ninguém notou. Ou seja, eu tava me limitando à opinião dos outros que provavelmente nem estavam pensando em mim. E isso me fez perceber que talvez eu não precisasse sumir da internet. Eu só precisava voltar para mim mesma. E hoje, eu não acho que as redes sociais sejam totalmente vilãs. Elas aproximam pessoas, criam conexões, fazem parte da nossa vida. Mas sabe, eu realmente quero aprender a usar elas de um jeito mais leve, com mais intenção, sem deixar que elas controlem os meus sonhos, o meu ritmo ou até a minha ansiedade. E talvez esse canal seja justamente sobre isso, sobre construir alguma coisa do meu jeito, sem perfeição, sem personagem, só uma pessoa comum, sentada no chão da sala, tentando recomeçar algumas coisas da própria vida. E agora eu quero saber de vocês. Vocês também já sentiram que em algum momento da vida precisavam dar uma desacelerada da internet? Ou isso nunca aconteceu com vocês? Deixa aqui nos comentários, eu vou amar ler os comentários de vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo mais leve, mais reflexivo, já se inscreve aqui no canal e acompanha os próximos vídeos. Inclusive, semana que vem já tem vlog novo. Então é isso, gente. Agradeço por terem assistido. Peço desculpas se algum barulho externo ficou afetando o vídeo, como esses passarinhos.
beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.